Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Começando aqui mais um episódio aqui do podcast Bereanos e mais um quadro do nosso Retificando aí. Mais uma vez, eu e meu amigo Léo. Tudo bem, Léo? Vamos retificar. Vamos traumatizar mais algumas pessoas aí. Amém. Desmistificando alguns textos da Bíblia, cara. E a gente vai tratar de um texto que já foi tema de canção, já foi tema de conferência, tema de pregação. E ele, infelizmente, ele não quer dizer o que ele diz na boca de alguns pregadores. E a pergunta, assim, que fica pra gente é: o crente pode ficar triste, Léo? Pode. Pode, ele tem o direito de ficar triste. Se até Jesus chorou, por que nós não, né? Exatamente. Bom, gente, o texto em questão que a gente vai trabalhar aqui é o texto que se encontra no livro de Jó, né? Jó, para quem não está muito bem situado, fica depois de Neemias e antes de Salmos. Jó, capítulo 14, versículo 7. E o que esse texto ele trata em questão? Na verdade, o livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito amargo, né? Um livro que ele trata da tragédia de um homem que ele perde tudo, né, Léo? Ele perde sua família, ele perde os seus bens, ele perde tudo quanto ele tem, mas ele se mantém fiel a Deus. E o livro é sobre isso, é sobre como permanecermos firmes no Senhor, mesmo em tempos de dificuldade. Então é sobre eu não ser determinado por aquilo que está à minha volta, né? Mas esse texto em questão é um texto que ele trata sobre luto, mas as pessoas usam ele para o campo errado. Então vamos lá, em Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Eu pergunto, Léo, o que você entende desse versículo? Você escutando ele assim, isolado. Eu entendo que se eu morrer, eu vou ressuscitar e ainda vou dar fruto ainda. Como se eu tivesse sido plantado ali novamente, né? Se a gente for trazer uma perspectiva pessoal, né? Que a gente vai se reviver, né? Quando a gente fala de morte, aqui talvez seria uma morte espiritual, né? O cara morreu espiritual, mas e se ele morrer, o seu tronco, depois que ele pode ainda se levantar, né? Com o cheiro da água, ele ainda vai se brotar. E quando a gente fala de água na Bíblia, a gente entende que é algo do Espírito, mover do Espírito, né? Ele pode se brotar e ainda se reviver novamente. Exato, fala sobre... A gente entende, então parece que é um texto que tem a ver com esperança. Sim, né? sim. A grande pergunta é sobre esperança, Vitor? Não. Infelizmente o texto não fala sobre esperança e ele é aplicado de forma errada sobre isso. Como a gente fala, todo cristão que vai ler a Bíblia tem que procurar qual o contexto? Sempre imediato, né? E Vitor, não sei o que é o contexto imediato. Léo, o que é o contexto imediato? Explica para o pessoal. É o texto que está em volta. É o contexto, é todo o texto que está ali em volta do versículo, né? A gente não pincela simplesmente o versículo, mas a gente vai olhar o que está dizendo os versículos anteriores e os posteriores para que a gente possa formar um pensamento completo ali. Exatamente. Não um pensamento isolado, né? Exatamente, né? É como se eu fosse tentar assistir uma série de 10 episódios, mas eu vou ver ela a partir do 5º. Isso. Não vai fazer sentido pra mim, né? Não faz sentido. Os personagens que vão entrar ali, o contexto do que aconteceu, eu vou ficar completamente perdido do que houve, né? Então, para nós entendermos a profundidade do texto, né? Vamos ler o contexto do texto? Bora lá, Léo? Sim. No versículo 1, né? No capítulo 14, versículo 1, diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como uma sombra passageira e não dura muito. 3. Fixas o olhar num homem desses? E o trarás à tua presença para o julgamento? Esse aqui é Jó perguntando para Deus. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Então, Jó fala aqui que nós temos nossos dias cravados. Não dá para acrescentar nem subtrair. Ponto final. É um texto até fatídico, né? Versículo 6. Para isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador
contratada. A gente vê que é um texto duro, pesado. Aí vem o versículo 7. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Aí vamos para o versículo 10, que acaba com o sonho dos crentes. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as suas águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Então, o que Jó está expressando aqui? Ele está expressando o luto dele. Ele está falando sobre... ele está conversando com Deus e dizendo o que está na alma dele. E o que vem de uma alma amargurada? Amargura. Então ele está expressando para as pessoas que estão em volta dele, e até mesmo expressando para Deus, o luto dele nessa linguagem muito sombria, muito taciturna, de que não há esperança, né? Ou de que o homem nasce já com a data para morrer. E é um texto que ele não é que ele é um texto que fala que o juízo é um fim em si mesmo. Ele está dando uma realidade, ó. Nós nascemos com data para ir embora. E essa é a realidade de todo homem, né? Todo homem. E o texto, ele fala sobre o luto em si. Mas o que eu acho legal do livro de Jó, Léo? Ele fala que o crente tem permissão de ficar triste. Ele fala sobre nós expressarmos as nossas angústias perante Deus. Isso quebra alguns textos anteriores, que algumas pessoas falam sobre os judeus no deserto, que quem murmurou morreu no deserto, quando na realidade o texto, o livro de Jó como um todo, e esse texto para mim ele fala o seguinte, que nós podemos expressar nossa angústia perante Deus, né? A gente pode expressar o nosso luto, pode expressar aquilo que nos incomoda perante o Senhor, né? Abrir o nosso coração com Deus. Sim. Deus sofre com a gente, né? Deus, ele é um Deus que ele participa das nossas conquistas, mas também do nosso luto. Quer complementar um pouquinho? Não, desde que a gente tenha temor e não culpe Deus, porque exatamente. Deus tem um propósito em tudo, né? Se você tiver esse entendimento, isso abre muitas portas. Não, eu como um escatólogo aí, né? Eu vejo muita escatologia e vejo também até aqui um argumento que quebra o espiritismo, Allan Kardec, né, que fala da ressurreição, né, de você vir numa nova vida e pagar por uns pecados, porque quando você fala aqui que o homem ele está destinado a morrer uma vez só, e o 12 diz assim, o homem se deita e não se levanta, até quando os céus deixarem de existir. Isso é escatologia, tá falando lá no fim dos tempos. Exato. Né, que os céus e a terra passarão, não mais existirão, nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono, ou seja, ninguém vai ressuscitar antes que isso aconteça. E isso corrobora muito com Hebreus 9:27, que diz também que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A reencarnação então cai por terra. Então, reencarnação cai por terra. Vai acontecer uma ressurreição. E essa ressurreição vai ser para juízo, ou para vida eterna, ou para morte eterna, ou para inferno, né? Então, o dia do julgamento, o dia do juízo. Então, realmente, isso está apontando já para o final. O homem não tem ressurreição, né? Ele não vai... ressurreição não. Reencarnação. Ele não reencarna. Porque a ele foi destinado a morrer uma vez só. A gente vê Jó dizendo, e o autor de Hebreus também dizendo ali, né? Que ao homem só está destinado a morrer uma vez só. E após isso o juízo. Que aplicação legal. Eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas é legal para o pessoal que está acompanhando em casa. Se há algum espírita, gente, desculpa, mas nós temos o nosso livro de confissão e nós seguimos ele à risca, o que ele fala pra gente. Eu tenho bases. Nós temos bases, né? E a minha base não vem de homem, né? Exatamente. Nós cremos que a escritura ela é inspirada por completo por Deus, então é que ela transcende
milhares e milhares de anos e vem vindo até as nossas mãos, né? Não foi alguém do século passado que pegou e ele traduziu e a base dele era a Bíblia. Para algumas coisas. Exato. Algumas tem coisas... uma tradição por detrás de tudo, Exatamente, né, cara? Ferramentas. Alguém pincelou algo ali da Bíblia e ele tirou sua parte. Isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. E aí ele trabalhou ali, agora eu acredito nesse cara, porque ele trabalhou aqui. Não, ou eu creio por completo, ou eu não creio. Exatamente. Ó que legal. Então, assim, o texto em seguinte já tem duas funções. Além de tratar sobre... Eu tenho permissão de sofrer e falar para Deus as minhas angústias. Isso já é legal para quebrar na cabeça de alguns cristãos, né? Que tem alguma mística na cabeça de que isso tem a Bíblia abre brecha para um evento como a reencarnação. Tem aquele texto de 2 Samuel onde Saul invoca o espírito de Samuel. É papo até para um vídeo, mas aquilo ali a gente entende até mesmo como uma manifestação demoníaca que está ocorrendo ali. Mas, como disse, é papo para outro vídeo em si, né? Mas que aplicação legal, a gente já está dando 2 tiros de uma vez aqui, é uma espingarda de cano duplo, cara, esse texto. Sim. Aí você pergunta, Vitor, mas esse texto ele tá errado na aplicação de esperança, tá? Eu queria que você até falasse sobre a canção, Vitão. É verdade, esqueci de falar. Você falou que ia escrever uma canção em cima dessa passagem, né? E aí o pastor Guto te deixou triste. Me deixou magoado, cara. O Guto vai vir no Brasil esse ano, nós vai ter que ter uma reunião, cara. Eu não perdoei ele. Mas eu cheguei a compor uma canção em cima disso. E como é que foi? O refrão foi desolador, acabou com a minha música. Eu ia fazer sucesso com ela. Eu não estaria famoso com essa música hoje se não fosse... Fala um pouco disso aí pra nós. Né, compôs essa canção, o refrão dela canta assim: ao cheiro das águas brotará. Aí o Guto, num culto de interpretação, ele trouxe esse texto e ele me arrebentou, ele acabou com a minha vida, me expondo que o texto não é sobre esperança, mas é sobre luto. Esse comparativo sobre o renovo da árvore com a deterioração do homem não é sobre júbilo, mas é um livro que ele é a expressão de uma alma agoniada. Eu falei, Guto, você acabou com a minha vida, cara. Eu tive que mudar a canção, né? Tanto que a canção não fala mais sobre ao cheiro das águas. Eu alterei, baseado em Jeremias 17, é junto a tuas águas, que há base para isso. E é onde eu queria chegar. Vitor, quer dizer que não há base para isso? Há textos que falam sobre comparar o justo a uma árvore frutífera, mas esse não é o texto. É como o episódio passado sobre o que ligares na terra, né? Ligarei no céu. As pessoas entendem isso como um texto de oração. E não é, né, Léo? Não é sobre isso. Um texto de concordância, né? Exato. Existem outros textos que tratam sobre esse assunto, mas não é aquele. E eu tenho 2 em específico que é... Léo, vou pedir para você abrir lá em Jeremias 17, eu vou abrir em outro aqui, que é Jeremias 17, do versículo 6 a 8, e eu vou abrir em Salmos 1. O pessoal adora Salmos 1 para não se misturar com gente que não gosta, tá? O legal é que o escarnecedor é sempre o outro, nunca é você. Abriu Jeremias aí, Léo? Sim. Abriu, lê pra nós aí, lê pro pessoal escutar. Jeremias 17,6 diz assim: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algo bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar o fruto. Exatamente. Esse é um texto que fala sobre o justo ser frutífero e é um texto de esperança. Você pegou a diferença com o texto de Jó? E para corroborar aqui, dar um complemento, a gente tem o clássico Salmos 1, mas vamos pegar do 1 ao 3, que fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Há uma condição para eu ser como árvore, qual que é?
os dois textos têm isso em comum. Eu permanecer em Deus. Eu estar no Senhor. Então não é uma condição gratuita. Muita gente pega esse texto de Jó e trata assim: teu negócio está quebrado, Léo. Como o cheiro das águas vai renovar. E lança esse texto assim e vai ver, tá com a vida toda quebrada, tá com a vida toda errada em Deus, mas ao cheiro das águas, né, vai voltar. Eu acho que essa água é água de esgoto, né, só se for nesse quesito. Mas nós temos textos que falam sobre árvore e esperança, mas não é esse texto de Jó, né? Ô Vitão, você falou que tinha uma canção também que já foi composta, né? Exato. Em cima dessa passagem. Qual que é mesmo, Vitão? Eu tenho uma canção que, se não me falha a memória, é do Diante do Trono. É uma canção das antigas, que ela fala, o refrão dela também é o cheiro das águas, né? Você lembra o refrão aí? Cara, não vou lembrar, que essa canção é muito antiga, mas eu sei que, assim, infelizmente a canção ela é linda, mas tá errada. Mas tem uma heresia aí. Tá pautada em um texto errado. E, gente, não se choquem com essa do Diante do Trono. Existem muitas canções de ícones do mundo gospel que, por conta de uma tradição que entendeu esse texto errado, produz mensagens erradas, canções erradas e conferências aí erradas também. E essa é a importância de você ser um bereano, porque você acaba propagando uma cultura, né? É algo que não é bíblico, né? A gente vem numa tradição, porque o fulano falou, porque o ciclano falou, mas você nunca foi conferir se que o fulano falou, o ciclano falou, é algo coerente com as escrituras, se realmente ele trouxe o sentido certo ou ele colocou o sentido que ele quis, né? E isso é o que acontece direto, né? Isso aí. Isso evita muita dor de cabeça, né, Léo? Evita muita dor de cabeça, evita muito ensino errado e, consequentemente, heresia se espalhando, né? Evita passar uma vergonhinha, né? Exatamente. Imagina você tá pregando, dando uma aula, pregando, e alguém te corrige, né? Você com toda a intrepidez falando algo ali que você tinha certeza, mas você nunca parou para ler a escritura e ver ao fundo se realmente aquilo tá condizendo com aquele entendimento. Exato, gente. Cuidado com os bereanos, eles estão por aí, cara. Estão sempre vai ter. Infiltrados. Amém? Certo? Eu acho que é isso aí, Vitão. Você finalizou? Era só esse texto que eu queria trazer para vocês. A gente foi sucinto, objetivo ao que a gente queria. E é isso, pessoal. A gente queria agradecer mais um episódio que finaliza aí do Bereanos. Mais uma vez, se você gostou, gostaria de te convidar para deixar o like, compartilhar esse ensinamento. Com o máximo de pessoas. E deixa sua pergunta também, se tem algo que você não entendeu, se tem algum tema que você quer sugerir para os próximos episódios. Pode deixar aí nos comentários pra gente, né? Deixa seu comentário, seja ele bom, seja ele ruim, né? Mas comente, por favor. Mas edifica, né? Que seja ruim, mas critica aí, mas com sabedoria, né? Que a gente vai crescer. Se for pra falar mal, compartilha também. O importante é que falem da gente, né, gente? Por favor. Amém. É isso aí, Léo. Fechou? Tamo junto. Retificando mais uma vez. Valeu.